da sua palavra tão verdadeira e tão santa, Ele nos dá esse privilégio de poder fazer menção da palavra dele. Amém? Jeremias 18 diz assim: e a palavra de Deus que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. A minha é um pouco diferente da sua, mas no mesmo sentido, tá? Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Amém? Agora vamos pular um pouquinho, vamos para o Evangelho de João. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de João, capítulo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Já que você ofertou a sua oferta financeira, você ofertou o seu dízimo, agora eu quero que você oferte um pouquinho da sua atenção à palavra de Deus, para que o Senhor vai falar ao nosso coração. João, capítulo de número 3, a partir do versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade eu te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade eu te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse momento da sua presença. Muito obrigado por mais uma noite o Senhor nos conceder tamanho privilégio. E muito obrigado pela sua palavra que o Senhor entregou ao nosso coração. Permita-me, Senhor, expressar o que o Senhor me entregou para alimentar ao coração da sua igreja. Permita-me, Espírito Santo, com a sua ajuda, alimentar a sua igreja que está faminta pela sua verdade, pela sua palavra. Que todo intento de Satanás, toda obra contrária, toda prisão, toda distração que vem para roubar a semente que vai ser semeada, seja agora anulada em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos no mundo espiritual, na autoridade que nos é concedida à igreja, a anular os planos de Satanás. Senhor, teu filho, a tua filha que saiu do seu lar, da sua casa, talvez veio com um desespero na alma, talvez veio angustiado, aflito, veio desanimado, e veio aqui com a esperança de ouvir a sua voz. Glória a Deus. E que assim seja, meu Senhor. Que se por bondade do Senhor, por misericórdia do Senhor, quiser usar a boca do teu servo, eis-me aqui. Alimente o coração da sua igreja com o pão do céu. Aleluia. Que é a sua palavra. Glória a Deus. E eu serei fiel ao que o Senhor me entregou, e alimentarei, e entregarei, e expressarei o que o Senhor falou comigo, e transmitirei à sua igreja em nome de Jesus. Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me, porque sem o Senhor eu não consigo. Ajuda-me, porque sem o Senhor eu não faço, não posso. Eu não sou nada, porque
palavra é do Senhor. As vidas que aqui estão são do Senhor. E este vaso de barro que aqui está, que o Senhor refez, que o Senhor transformou, também é do Senhor. A minha boca, os meus lábios são do Senhor. Usa-os para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu prometo ser bem breve. Eu vou tentar. Mas eu quero ser bem objetivo no que o Senhor me entregou através da sua palavra. Já que estamos em uma campanha direcionada, vaso novo, como nós lemos em Jeremias 18, para um vaso se tornar novo, ele precisa ser refeito, ele precisa ser moldado, ele precisa tomar forma, ele precisa ser modelado, e para ele ser chamado de vaso, e ainda mais vaso novo, ele tem que enfrentar processos. Ele tem que passar pelo processo de ser amassado o barro, de ser preparado o barro, porque o vaso não se faz de qualquer barro. Você não vai chegar ali, pegar um punhado de areia e vai começar a modelar um barro que não vai tomar forma. Você não vai pegar um bloco de concreto ali de qualquer coisa, uma pedra, uma rocha, e você não vai conseguir modelar um barro, porque tem que ter os barros específicos para se fazer um vaso. E para cada uso tem um barro específico para se confeccionar um vaso. É processo que temos que passar, processo que temos que enfrentar até chegar no patamar de vaso e vaso novo. Porque não adianta só ser vaso, tem que ser vaso novo, tem que ser vaso digno de ser usado, tem que ser vaso com espaço para ser utilizado. E quando se trata de nós como vasos, nós temos que ter espaços para ser preenchido pela presença de Deus, para sermos usados por Deus para o louvor de sua glória. Nós lemos em João, no capítulo 3, uma história de Nicodemos. A Bíblia faz questão de enfatizar que ele não era qualquer pessoa. Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos era uma pessoa importante. Ele era membro do tribunal dos judeus. Ele era uma pessoa instruída, inteligente. Ele era uma pessoa que tinha sabedoria humana. Ele era uma pessoa com uma boa dicção, com uma eloquência nas palavras. Era um homem reconhecido na terra. Só que Nicodemos, com a sua sabedoria humana, quando ele vê Jesus falar, ele fica encantado, porque ele era acostumado a falar e as pessoas se encantarem com ele falando. Ele ministrava ensinamento para as pessoas e as pessoas ficavam: mas é um homem muito sábio, é um homem muito inteligente, eu quero um dia ser como Nicodemos. Só que quando ele vê Jesus falar, ele sente o mesmo desejo que as pessoas sentiam quando viam ele falar. Ele: um dia eu quero ser como Jesus, um dia eu quero ser como ele, falar com tamanha sabedoria, falar com tamanha autoridade, falar das coisas com tamanha propriedade. Só que por ele ser uma pessoa importante, e as pessoas do meio dos judeus, os importantes, eles não aceitavam os ensinamentos de Jesus, porque eles tinham Jesus não como um profeta, eles não tinham Jesus como um homem de Deus, como um enviado de Deus, como ele foi. Eles tinham Jesus como um oponente político, porque eles viam Jesus, onde Jesus chegava, amontoava uma multidão rapidinho, porque era autoridade demais, era sabedoria demais, falava diretamente do céu para a terra. Então quando ele chegava, já tinha milagre acontecendo, já tinha libertação acontecendo, e as pessoas começavam a aglomerar. E aí os principais dos judeus começaram a dizer: se ele aglomerar mais pessoas, se ele conseguir trazer para ele mais pessoas, se ele se candidatar à política, nós estamos perdidos. É um político muito forte, então nós não podemos de maneira nenhuma dar crédito para ele.
Nicodemos era um desses. Nicodemos fazia parte dessa membrazia. Então Nicodemos, a Bíblia diz que ele veio de noite. Ele veio de noite, no escondido. Sabe, ele veio no oculto falar com Jesus, porque ele não podia se mostrar no meio dos demais, que um homem que era tão sábio, um homem que era conhecido e reconhecido no meio dos seus, não podia falar com um homem que os outros odiavam. Aquele que era oponente deles, agora Nicodemos estava falando com eles. Nicodemos corria o risco de ser apedrejado. Só que a alma dele gritou uma sede, uma vontade de adquirir tamanha sabedoria, de ser alimentado por tamanha sabedoria, de ouvir aquelas palavras, falar diretamente com ele, olhar olho no olho, ter um tete a tete, um particular com Jesus. Eu acredito Nicodemos no seu íntimo. Talvez ele ouviu Jesus a primeira vez, ele não teve coragem de ir até Jesus. Quando ele foi dormir, deitou a cabeça no travesseiro. Eu acredito que nem dormir ele conseguiu, porque ficou pensando em Jesus. Cara, que homem inteligente. Nossa, quanta autoridade nas palavras daquele homem. E ele desejando ouvir Jesus, desejando a presença de Jesus, falar com ele. Ele se desespera até o ponto de no meio da noite ele sai e vai ter com Jesus. E quando ele chega, ele diz: Jesus, nós sabemos que se não for por intermédio de Deus, não tem como alguém fazer tamanhas maravilhas. Não tem como, não é possível. Se não for enviado de Deus, ninguém consegue fazer. Nicodemos falava com propriedade, sabe por quê? Porque ele era da terra e ele era um homem sábio. Então ele sabia que no meio dele, ele tinha o maioral da sabedoria estava com ele. Ele instruía os demais. Então a sabedoria dele diante da sabedoria de Jesus era nada, não se comparava a nada. E ele disse: Jesus, nós sabemos que se não for do céu, ninguém pode fazer tamanhos sinais, tamanhas maravilhas. Ele se achega a Jesus. Aí Jesus não perde tempo. Jesus, com aquele amor tamanho, aquela sabedoria que só ele tem, continua tendo. Ele não perde tempo e já olha, já sabe o intento do coração de Nicodemos. Diz: olha, Nicodemos, eu não vou perder tempo contigo não. Vou logo te dizer, se alguém não nascer de novo, aleluia, ninguém pode fazer parte dessa sabedoria, ninguém pode fazer parte desse reino, se você não nascer de novo, ou seja, se você não passar por um processo, se você não for moldado de novo para ser um vaso novo, aleluia, você não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Eu venho trazer verdades do céu para alguém aqui. Serviu para mim, o Senhor falou comigo, eu tenho certeza que vai falar com alguém aqui também. O Senhor não perde tempo e já instrui Nicodemos. É necessário você passar pelo processo de novo. Aí, mas Senhor, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo? Eu vou ter que nascer como um bebê de novo? Como? Como eu vou passar por isso? Aí você imagina duas situações distintas. Quando o Senhor chega a Jeremias, lá em Jeremias 18, e diz: Jeremias, vai até a casa do oleiro, lá eu vou te entregar uma mensagem, lá você vai ouvir as minhas palavras, lá você vai ouvir a minha voz. Só que quando Deus vai falar com Jeremias na casa do oleiro, Deus vai falar mostrando para ele, porque Deus manda ele na casa do oleiro para ele observar como que o oleiro trabalha, quais os processos que são feitos até o vaso ficar pronto. Deus fala com o profeta e depois manda o profeta falar para o povo. Só que com Nicodemos nós vemos uma situação que não é mandado ir à casa do oleiro. Ele mesmo é quem procura o oleiro. Aleluia. Ele não vai até a casa do oleiro ver barro sendo moldado, ver barro sendo amassado, barro sendo moldado para formar um vaso. Não, ele, o próprio vaso, sente o desejo de ir até o oleiro, porque ele sabe, aleluia, que talvez mesmo ele estando com uma aparência de vaso perfeito,
de reconhecimento humano, porque as pessoas olhavam para ele, admiravam ele, queriam ser como ele. Aleluia. Aparentemente ele era um vaso formoso, um vaso novo, um vaso bonito, um vaso que todos desejavam. Aleluia. Mas diante do Senhor, o Senhor disse: é necessário que você nasça de novo, é necessário que você enfrente o processo de novo, porque aparentemente você está bonito, mas para mim que te vejo por dentro, você está quebrado, Nicodemo. Glória! Era preciso passar por todo o processo de novo. Nicodemos não entendeu, porque Nicodemos tinha sabedoria humana, sabedoria limitada, sabedoria dos homens. Era acostumado a falar para pessoas leigas e as pessoas se admiravam com o que ele falava. Mas quando foi falar com Jesus, Jesus falou com ele em um outro patamar que ele não tinha costume, jamais tinha visto. Falou de uma sabedoria que quando tocou nele, tocou dentro, aleluia, tocou lá na ferida de Nicodemos. Aleluia, Deus. Nicodemos fica espantado. Como pode eu ser tão sábio? Fiquei sem palavras diante desse homem. Eu ser ter tanta fama, tanto nome, e agora eu não tenho palavras para me expressar. Aí o Senhor Jesus fala para ele: Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa. Quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito, aleluia, quem não for moldado, quem não passar pelo processo, quem não vivenciar o processo para ser aprimorado, não pode fazer parte do reino de Deus. Mas por que reino de Deus? Mas por que isso, irmão Mauro? Reino de Deus, o que é que tem a ver com vaso novo? O que é que tem a ver com processo de barro? Vaso novo, reino de Deus, o que é que tem a ver uma coisa com outra? Tudo a ver. Porque quando o Senhor foi criar o homem, o Senhor começou a criar o homem da onde? O Senhor juntou o barro, o Senhor modelou o barro, o Senhor amassou o barro, deixou no barro as suas digitais, e Ele disse: eu vou fazer esse pedaço de barro parecido comigo, com a minha essência nele. Eu vou deixar minhas digitais nele, e como se não bastasse deixar o homem parecido com ele, a semelhança dele, Ele disse: não tá bom, está parecido comigo, mas não tá bom, tem aparência de Deus, mas não tem Deus dentro, está faltando alguma coisa. Então o Senhor olha da forma, já sei, soprou o Espírito de vida, aleluia, soprou o Espírito de Deus dentro do barro, e aquele barro deixou de ser barro, deixou de viver de aparência, e agora era um vaso de excelência, aleluia, tornou-se um ser humano, tornou-se um homem, tomou forma de servo, tomou forma de filho de Deus, tomou aparência, e agora também tinha Deus, aleluia. Eu já quero dizer para nós aqui, para mim e também para você, que não adianta eu chegar aqui bem vestido, com a gravata quase me enforcando, com um vestido cobrindo tudo, pisando por cima, aleluia, se eu não tiver essência de Deus dentro, eu não estou tendo nada na minha vida. Não adianta eu viver de aparência, não adianta eu mostrar para os outros que sou de Deus, se eu não tiver Deus na minha vida. Oh, glória! Não adianta eu mostrar que sou vaso novo, se eu dentro estiver cheio de imundícia. Não adianta eu mostrar que sou vaso de excelência, se eu estou servindo mal de lixeira para Satanás. Aleluia! Oh, glória! Nicodemos vivia de aparência. Nicodemos tinha sabedoria humana. Todos olhavam para ele e diziam: esse é um homem de Deus, é um homem instruído por Deus. Espírito de Deus, me dá graça. Aleluia. Aparência de vaso. Aparência de vaso de excelência. Mas cadê a essência? Cadê o que tem dentro? Glória a Deus. Aleluia. Se Deus te quebrasse agora, se Deus me quebrasse agora, para ver o que tem dentro, o que sairia de dentro de mim, o que sairia de dentro de você. Glória a Jesus. Aleluia.
estamos incluídos nisso. Nesse pacote nós estamos todos dentro, porque nós somos a igreja de Deus. Nós estamos fazendo aqui, sabe qual o papel que nós estamos fazendo como igreja na terra? Você já ouviu falar de um homem chamado João Batista, que veio abrir caminhos para Jesus? Você já deve ter ouvido falar nele, sim. Veio abrir caminho para Jesus, para as pregações de Jesus, para o evangelho de Jesus, para o ID de Jesus na terra. Aleluia! Foi um homem que viveu, que tinha aparência, mas também tinha essência de Deus dentro dele, na vida dele. E você sabe que a pregação de João Batista não era nada mais, nada menos do que chegar aqui, o Senhor está te abençoando, o Senhor vai te entregar o machado, o Senhor vai te entregar a vitória, o Senhor vai mudar a tua vida, o Senhor vai te abençoar, o Senhor está dizendo que vai abençoar a tua casa, teu casamento, tua família. Que conversa! A primeira coisa que João Batista abriu a sua boca para dizer, diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas, irmão Mauro, vai pregar isso na rua, irmão Mauro. Aqui só tem crente, só tem mulher de Deus, só tem homem de Deus que conversa. Aleluia! Sabe para quem João Batista pregava? Não era para desviado, não. João Batista não pregava, não era para quem estava lá fora perdido, não. A Bíblia vai dizer que ele pregava para os gentios, pregava para os adjacentes da Judeia, mas ele pregava para os fariseus e também para os saduceus, as pessoas instruídas da sua época, pessoas de inteligência, pessoas que instruíam o povo na sinagoga, eram pessoas tidas como referência espiritual no tempo. E era eles que estavam ouvindo aquele simples servo pregando a palavra, dizendo: olha, arrependei-vos. E ele, sabe, João Batista dizia: arrependei-vos para os da Judeia. Era para aqueles que não tinham conhecimento, era para os leigos. Ele dizia: arrependei-vos. E a Bíblia diz: e eles, ouvindo a pregação de João Batista, arrependendo-se dos seus pecados, eram batizados por João, ou seja, transformavam-se em vasos novos. Só que quando João Batista olhou e viu os saduceus e viu os fariseus ouvindo ele pregar, aí ele disse: ah, é agora que eu vou quebrar na emenda. Aí ele disse: ei, raça de víboras, bando de serpentes, vocês têm que produzir em vocês frutos de arrependimento. Quem ensinou vocês a fugir da ira que virá? Quem ensinou vocês nos tempos que estão por vir a respeito de tudo isso? Produzir em vós frutos de arrependimento. E quando fala de fruto, não é de aparência. Porque se você for numa árvore e ver ela cheia de folha, se você for nela e não tiver fruto, ela não te serve de nada. Aleluia! Não adianta viver de aparência. Não adianta ter aparência se não tiver essência, se não tiver fruto. Isso era o que mais os fariseus tinham. Tinham uma aparência de crente, tinham uma aparência de homem de Deus, aparência de quem eram servos de Deus, tinham uma aparência de vaso novo, mas eram cheios de entulhos dentro. Raça de víboras, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Tá, mas isso aí é para mim, irmão? Não, eu sou serva de Deus. Eu estou vindo do monte, eu subo o monte, eu desço o monte, eu jejuo, eu oro, eu passo não sei quanto tempo de campanha, o senhor não sabe. Ai, irmão, se o senhor vê o meu joelho é calejado, o senhor não sabe da minha irmão, vai pregar isso não. Não. Nós estamos sendo fariseus e saduceus. Temos aparência, mas está nos faltando a essência. Está nos faltando, não estou dizendo que está faltando para você, está nos faltando. Está nos faltando para mim e para você. Porque estamos parando de ver os milagres de Deus. Porque paramos de ver as maravilhas de Deus. Quando Nicodemo chegou e falou para Jesus: se não vier do céu, não pode haver maravilhas assim. Porque ele via maravilhas. Jesus falava e ele sentia a presença do coração dele, bombeando o coração com aquela alegria, aquele gozo, aquela presença na vida dele. E ele sabia que ele tinha algo diferente. E ele desejou aquilo para a vida dele.
Nós como igreja temos que fazer o papel de João Batista. Não importa, mas se eu for pregar ali no irmão ali da frente, ele é blogueiro, irmão, ele é praticante, fala baixo, porque senão, irmão, para com isso. Não interessa para quem é. Pregue a palavra de Deus, pregue o arrependimento de Deus, porque está vindo aí o reino dos céus. E quando vem o reino dos céus, até nós, até a igreja, se eu tiver só aparência de vaso, aleluia, se eu só tiver uma gravatinha dessa aqui para mostrar que eu sou vaso, não vai. Se o reino de Deus vier até nós e eu não tiver na minha vida frutos de arrependimento, se eu não produzir na minha vida frutos de arrependimento, eu não estou servindo de nada. Eu estou vivendo em cima do muro. E se eu viver em cima do muro, o diabo vai nos derrubar. Aleluia! Mas maior é o Senhor que está conosco. Maior é o Espírito de Deus que nos dá graça todos os dias para nos manter de pé. Agora uma coisa eu digo para você, meu irmão e minha irmã, aleluia, deixe, aleluia, o Senhor te moldar, aleluia, não reclame do processo, não ache ruim o processo, está doendo, está te afligindo, mas daqui a pouco, aleluia, a dor vai se transformar em honra, aleluia, o sofrimento que o Senhor está causando, te moldando, te modelando, vai se transformar em bênção, vai se transformar em honra de Deus para a tua vida. Aqui fala um que já foi um barro que não prestava para nada. Se você quisesse fazer alguma coisa com esse vaso, era só jogar fora, porque não prestava para nada. Mas o Senhor, por bondade, graça e misericórdia, me alcançou através da sua palavra, me alcançou através do seu Espírito Santo e disse: esse aí não presta para nada, aleluia, mas eu vou moer ele agora, eu vou quebrar ele agora e eu vou começar a moldar de novo. Eu vou modelar um pouquinho aqui, vai doer, mas eu vou fazer. Aí o Senhor foi apertando, o Senhor foi moldando, o Senhor dava uma amassadinha no barro, o Senhor moldava, o Senhor girava, aleluia, eu não entendia, mas aleluia, para a glória de Deus eu estou aqui, aleluia. Aleluia. Hoje, para a glória do meu Senhor, eu posso dizer que eu tenho aparência, mas o Senhor colocou dentro de mim a sua essência. Aleluia, eu não sou vaso de aparência que se daqui a pouco quebrar, vai ser uma lixeira, vai sair lixo de dentro. Porque o Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou os meus pensamentos. O Senhor tem mudado os meus comportamentos, as minhas atitudes. O Senhor tem me dado graça todos os dias, para todos os dias eu ir até Ele. Eu não preciso nem ir até a casa do oleiro, eu não preciso aprender com os erros de ninguém, eu não preciso aprender com os erros de ninguém. Eu preciso ir todos os dias até o oleiro, fazer como Nicodemos, ir até Ele, todos os dias chegar aos pés dele. Não importa se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, eu tenho que ir até Ele. Jesus, eu quero nascer de novo. Aleluia. Senhor Espírito Santo, nesta noite derrame a sua graça sobre nós. Que a presença de Deus inunde as nossas vidas nesta noite e gere em nós o desejo, assim como gerou o desejo na alma de Nicodemos, de ir até o Senhor, de se encontrar com o Senhor, de receber do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, para ser transformado. Glória a Deus. Talvez, eu não sei, você estivesse esperando que tivesse alguém aqui chutando cadeira,
correndo aqui, feito não sei o quê, aí você ia dizer: é homem de Deus, está cheio de Deus, está falando em língua, está pulando, está gritando, está quebrando cadeira, olha o movimento, olha como está bonito o negócio, tem presença, olha como ele aparenta ser homem de Deus. Eu não quero que você olhe para mim e não veja nada em mim, só quero que você olhe e veja e sinta a essência de Deus através da sua palavra, através da palavra dele que está sendo falada ao seu coração nesta noite. Da mesma forma como João Batista pregou para os fariseus, para os saduceus, aleluia, para os adjacentes da Galileia, para todos que estavam ali ouvindo ele, João Batista saiu de cena, aleluia. E quando ele sai de cena, ele tem a sua cabeça decapitada, ele sai do cenário pregando o arrependimento, ele sai ministrando o arrependimento, e entra Jesus, aquele que era maior que ele pregava que era maior que ele não era digno de amarrar as suas sandálias. Jesus, o próprio oleiro entra em cena, e você acha que ele vem fazendo coisa diferente? Você acha que ele vai fazer algo diferente? Ele pega o caminho, o fio da meada de João Batista, e ele chega no meio do povo e diz: olha, ei vocês, arrependam-se, porque é chegado, não está vindo mais, chegou o reino de Deus para vocês. João Batista anunciava que estava vindo, estava próximo o reino de Deus. Quando Jesus vem, ele diz: olha, chegou, é chegado o reino de Deus para vocês. Aleluia. Quando ele diz é chegado o reino de Deus, reino é regido, reino tem leis, reino tem princípios, reino tem as suas diretrizes para ser obedecidas, tem princípios a ser seguidos. Reino é organizado, reino é organização. Aleluia. Quando Jesus diz é chegado o reino de Deus, ele está dizendo: olha, chegou o reino, mas esse reino tem que ser instalado em alguém. Eu tenho que usar alguém, eu tenho que levar esse reino para alguém. Cadê os vasos para me encher desse reino? Cadê as pessoas? Cadê os vasos que eu vou derramar dentro o reino, para que eles possam levar este reino para mais longe? Ele olha, ele fita os olhos no meio da multidão e ele diz: daqui, dessa montanha de barro que está na minha frente, eu vou tirar 12 porções para me transformar em vaso. Aleluia. E ele separa do meio da multidão ali 12 porções de barro, chamadas de discípulos. E ele pega aqueles discípulos que eram antigamente vasos de barro somente, e aí ele traz para a sua olaria particular, e ele começa a moldar aqueles pedaços, aqueles fragmentos de barro. Um era ignorante, virado um coice de uma mula, o outro já era um pouco mais manso, mas ninguém tinha Deus na vida. Cada um com uma característica, cada um com uma aparência, mas faltava essência em todos. Você vem para cá, vem para cá para a minha olaria, que agora eu vou encher vocês do reino. Agora eu vou encher vocês e vou fazer de vocês vaso novo. O Senhor começa a ensiná-los, o Senhor começa a instruí-los, o Senhor começa a trazer para eles o reino de Deus, começa a encher a vida deles do reino, e vai enchendo eles, vai, sabe, eles vão que nem uma criança quando está com fome, ela pega uma comida no desespero. Se ela mamar, meu amigo, falta se engasgar com o peito da mãe ali, mas no desespero, numa fome. Do mesmo jeito era a alma dos discípulos, porque quando o Senhor falava, a alma deles sentia mais fome, mais sede, querendo mais e mais, foram que nem uma esponja, absorvendo o reino de Deus para dentro. E quando eles estavam cheios do reino de Deus, o Senhor cumpriu o seu chamado na terra. Aí ele disse: agora sim, eu vou enviar vocês para levar o reino para mais longe. Eu vou usar vocês para espalhar esse reino. Vocês agora são vasos novos, vocês foram transformados, agora vocês estão cheios do reino. Agora vocês levem este reino da forma como vocês receberam, de graça receberam, de graça levem também, de graça entreguem também. Receberam o reino dentro de vocês, de graça
graça, levem de graça também. Entreguem, preguem, instruam, mas preguem o reino de Deus. Glória a Deus. Eu não vim aqui para dar chave para ninguém. Eu não tenho mal na minha casa. Não vim dar chave para ninguém, não vim falar de chave para ninguém, de porta aberta. Eu vim falar que eu tenho na minha mão para chamar de chave. Está aqui. A chave que nos instrui a abrir as portas todos os dias para chegarmos até a olaria de Deus. Aleluia. Essa daqui é a chave principal que vai nos levar até a olaria eterna, onde lá nós seremos recompensados, aleluia, pela prensa que nós passamos, pelo processo que passamos aqui na terra. Talvez você não esteja entendendo agora o processo que você passa, o processo que você enfrenta, a luta que você enfrenta, a dificuldade que você enfrenta, e você diz: mas Senhor, eu sou vaso da tua olaria. Senhor, eu sou vaso em tuas mãos. Senhor, eu tenho aparência e essência de vaso. Eu tenho o reino de Deus dentro de mim. E por que eu estou sendo amassado? Por que eu estou passando por esse processo? Por que está vindo sobre mim a dor? Por que está vindo sobre mim a dificuldade? Por que está vindo sobre mim a enfermidade? Que a gente não entende. Mas uma coisa eu quero dizer para você: você está na roda do oleiro. E esse processo que você está passando não é em vão. Não é mesmo? Nada que acontece na minha vida e na sua vida é em vão. Nós estamos dessa forma. E a roda, e o oleiro está todo o tempo trabalhando. O oleiro está todo o tempo nos moldando. Hoje nós estamos dando glória, amanhã nós não queremos compromisso com Deus. Hoje nós estamos glorificando, dizendo que a nossa alma quer o Senhor. Amanhã nós amanhecemos desviados. Amanhã nós não queremos reino de Deus, coisa nenhuma. Porque talvez seja um momento que o Senhor está nos amassando. Mas não te esqueça, aleluia, olhe para cá. Não te esqueça de que você está na roda do oleiro e o Senhor está te modelando. E amando, rebasto e quemenécia. Aleluia. Não espere mais do que isso, não. Não espere mais do que isso. O Senhor me trouxe aqui para dizer isso para você. A minha alma está aliviada, porque o que o Senhor falou comigo, eu estou transmitindo, sendo fiel ao Senhor, sendo fiel ao que Ele me entregou e me instruiu para falar. Nós temos que parar de viver de aparência, de dizer que eu sou pastor, dizer que eu sou missionário, dizer que eu sou evangelista, dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Isso é coisa da terra, isso é cargo eclesiástico da terra, isso é nome da terra. Nicodemos era cheio de nome, Nicodemos tinha o mais alto patamar na terra, aleluia, mas não tinha essência do reino de Deus. Nos falta isso. Temos aparência de vaso, nos mostramos como vaso, falamos como vaso, nos vestimos como vaso. Mas quando o Senhor olha o que tem dentro do vaso, aí o Senhor diz assim para nós: se você não nascer de novo, se você não passar pelo processo todos os dias, irmão, não é para desviado, não. Não é para quem está na droga, na bebida, na cachaça, não é não para nós. É para a igreja mesmo, é para nós mesmos. Se você é pastor, missionário, diácono, diaconisa, presbítero, não sei, não interessa, isso é coisa humana.
É coisa da terra. Aleluia, Deus. O teu cargo eclesiástico não te aproxima do oleiro. Aleluia. O teu cargo eclesiástico não te leva até o oleiro. Se você não todos os dias não se humilhar e dizer: Senhor, eu sou apenas um vaso, eu preciso do Senhor, oleiro. Aleluia, Deus. Aleluia. Questão que nós nos acostumamos a viver assim. Nós nos acostumamos com isso. Porque o irmão olha para mim e diz: Isso é um pastor, isso é um missionário, é diácono, é presbítero, é isso, é aquilo, não interessa. Tem que olhar para mim e ver dentro de mim que sou um mero vaso nas mãos do Senhor, e eles têm que ver a essência do reino de Deus dentro de mim. Eles têm que ver e sentir dentro de mim, na minha vida, a essência do reino de Deus, a presença de Deus. Quando eu falar, vê que não falo por mim, mas falo pelo Senhor. E quando eu tiver um comportamento, que os meus comportamentos não são os meus, mas são guiados pelo que diz a luz da palavra, pelo que o Senhor nos instrui, a luz da sua palavra. Porque quando nós somos vasos novos, nós somos transformados. A nossa mente é transformada, nosso comportamento é transformado, a nossa essência é transformada, as nossas palavras, o nosso dialeto, o nosso linguajar é transformado, a nossa vestimenta é transformada, não por dogma. Eu não quero falar de usos e costumes, eu quero dizer que a essência, aleluia, que está dentro, o reino de Deus, quando chega para nós, quando inunda a nossa vida, nos transforma. Aleluia. Vaso novo. Vaso novo. Aqui tem vasos, vasos e vasos e vasos. Mas todos os dias o Senhor quer olhar para nós e dizer: eu quero você um vaso novo. Eu não quero você simplesmente um vaso, porque qualquer ventinho te quebra, qualquer lutazinha te quebra, te para. Eu quero você um vaso novo, um vaso que passou pelo processo. Eu quero você um vaso que tem essência. Eu quero você um vaso que tem base para dizer que é vaso. Eu quero você um vaso transformado, um vaso que vai resistir à luta, um vaso que vai resistir à tentação, um vaso que vai resistir à perseguição, e um vaso que vai estar sempre cheio da essência do reino de Deus. Me perdoe se não era isso que você queria ouvir, mas infelizmente eu não fui chamado para falar o que você quer ouvir. Eu fui chamado, o Senhor me instruiu para falar da sua palavra. Eu fui chamado assim como você também foi chamado e chamada, para ser vaso não só de aparência, mas para ser um vaso que tenha e transporte a essência. Porque você vai ver em Jeremias 18, se não me falha a memória, no versículo 6, a partir o Senhor vai começar a narrar de que o oleiro faz o vaso da forma como que ele quer. Se ele quiser fazer um vaso com tampa, ele faz com tampa. Se ele quiser fazer um vaso alto, estreito, ele faz. Se ele quiser fazer um vaso mais barrigudinho assim, mais acinturado, ele faz. Se ele quiser fazer um vaso baixinho, mais largo, ele faz. Se o oleiro quiser fazer um vaso com alça, ele faz. Se quiser fazer sem a alça, ele faz. Porque ele faz do jeito que ele quer. A vontade é dele. Quem está construindo o vaso é ele. Quem está dando forma para o vaso é ele. Quem cuida do vaso é ele. Quem preparou o barro foi ele. Quem está girando a roda é ele. Quem está fazendo tudo é ele. Aleluia. Não é diferente o Senhor. Não foi diferente na vida de Nicodemos, não foi diferente na minha vida, e também não é diferente na sua vida. Não questione, não murmure, não ache ruim. Enfrente o processo, aguente o processo, suporte o processo. Porque para você chegar ao patamar de vaso novo, vaso aprovado,
vaso que tem valor, você tem que ser processado, você tem que ser amassado, você tem que ir para o forno, você tem que suportar o fogo, você tem que vencer o fogo, porque se no meio do fogo você trincar, você vai ter que passar pelo processo de novo.